Ponto de reflexão a partir de uma palestra que eu estava assistindo de Slavoj Žižek, que se direciona a um problema muito central, que eu creio ser um problema, que é um problema que se manifesta inclusive nos âmbitos políticos pretendidos enquanto marxistas, de modo geral, que é o problema da acusação que Zizek faz de uma suposta a, noção transcendente que há nessas ambientações desses movimentos, mas que não se reduz a eles. Mas aqui eu quero me direcionar especificamente a eles, no seguinte sentido: Zizek faz uma explanação muito interessante sobre uma suposta noção de profundidade que nós, a partir de qualquer concepção ideológica que assumimos para nós enquanto escolha pessoal ou disseminada de um modo geral enquanto uma ideologia coletiva, de um modo geral, isso pode se aplicar às religiões, a movimentos políticos, certo? A concepções de movimentos científicos, certo? Que se pretende abarcar uma determinada concepção da realidade. Primeiramente, ele faz um paralelo, né, que chega a ser até um clichê muito utilizado, muitas vezes até com desconhecimento, acerca da física quântica, né, e da impossibilidade que nós temos de, por muitas vezes, de abarcar a realidade explicitada, né, sobre essa realidade quântica, né, e a partir disso ele explicita a totalização que por muitas vezes é entendida como não uma radicalização, não como uma totalização, não como um dogmatismo no âmbito político, a partir das noções de manifestações dos marxismos, certo? Mas sim como uma heterodoxia, certo? Um aspecto heterodoxo, no sentido de ser algo positivo, né? Não abrir mão desse suposto materialismo histórico que já é, de certa maneira, recortado do que seria realmente o materialismo histórico a partir de Marx. Mas aí é outra questão. O que Zizek quer explicitar aqui é justamente na falta da possibilidade de explicar a complexidade do real, né? Nós, de um modo geral, e isso aqui se aplica com certeza ao movimento marxista, obviamente, nesse prisma, temos a tendência de criar um falso pano de fundo de profundidade que vai nos dar a explicação adequada acerca daquele determinado contexto que poderia ser explicitado acerca da realidade. No seguinte sentido, ele dá um exemplo do videogame, né? O videogame, jogos de campo aberto, para quem é acostumado a jogar, eles são campo aberto até um determinado momento, né? Tem um determinado momento do mapa que você não consegue acessar, e por mais que você tente acessar, você não vai conseguir acessar, porque o jogo foi programado para ser daquele modo. Mas há um determinado cenário, há uma determinada possibilidade que permite-nos enxergar uma certa noção de profundidade. Por mais que você olhe para aquele determinado cenário, você não vai conseguir acessar aquele cenário, mas aquele cenário dá uma falsa sensação de profundidade dentro daquele determinado contexto e lhe fornece uma suposta explicação acerca daquela determinada realidade ali. A mesma coisa se explicita aqui como exemplo a partir do marxismo, que totaliza tudo das maiores vertentes do marxismo, no modo geral, né? Mas o marxismo enquanto recorte político de apropriação enquanto pensamento de Marx, né? No sentido de, por muitas vezes se reduz, não é que se reduz, o marxismo de modo geral ele pode ser realmente aplicável em determinados contextos sociais, mas aqui se reduz, na verdade, toda a explicação da complexidade do real a uma suposta explicação que se reduziria aos aspectos diagnósticos do aspecto social a partir da noção do materialismo histórico recortado a partir de Marx. Ou seja, essa concepção daria conta da realidade do modo geral e não precisaríamos, de certo modo, nos colocarmos para além, para questionamentos para além disso, né? É o que Zizek coloca. É preciso nos colocarmos para além da ingenuidade do realismo científico e para além de concepções socio-históricas e culturais como consequência de uma autoprodução da nossa sociedade como consequência, né? Ou seja, a certo ponto realmente somos responsáveis pela construção da nossa sociedade, pela construção dos modos pelos quais nos relacionamos, mas isso não é o suficiente para dar conta da profundidade do real, que é algo que de certa maneira já vai estar explicitado lá em um dos aspectos teóricos e metodológicos de Marx,
que é analisar a expressividade da realidade através de um esgotamento, né? Através de um esgotamento das possibilidades e determinações ideológicas do real, que é algo que por muitas vezes as mais variadas vertentes do marxismo se esquecem por completo e recai nesse problema de verificar uma determinada finalidade última, nessa possibilidade de uma explicação do real através do contexto das relações sociais materiais, né? A partir de um recorte interpretativo político da teoria marxiana, de um modo geral. Então eu acho isso extremamente válido para poder repensar, inclusive, os movimentos e líderes que se dizem dos movimentos marxistas atuais, certo? Se o nível de reflexão desses marxismos, que principalmente que temos aqui no Brasil, se elevasse ao nível de um questionamento crítico, a partir disso que o Zizek explicita, talvez esses movimentos se tornassem muito mais produtivos, mas não, eles se tornam totalizantes, por muitas vezes até caricatos, o que dá margem, inclusive, para, de certa maneira, fortificar a oposição de um modo geral, enquanto crítica a esses movimentos. Era essa pílula que eu queria deixar hoje.